Olá pessoal, bem-vindos ao Raio-X dos Municípios. Eu sou o Bernardo Viana e vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona essa ferramenta, que foi pensada para tentar reunir e organizar dados que estão disponíveis em bases públicas, como o IBGE, como as pesquisas do INEP, como o DataSUS, e dados que dizem respeito a políticas públicas que estão sob a responsabilidade das gestões municipais, como o caso da educação, da habitação, meio ambiente, saúde, enfim. A gente vai começar selecionando uma cidade para ver os dados. Aqui nesse botão, ao clicar nele, aparece uma lista de todos os municípios brasileiros, dos 5.570 municípios brasileiros em ordem alfabética, mas é mais fácil encontrar a cidade que você quer consultar digitando aqui. No caso, é bom ficar atento para qual o estado, para evitar de clicar em uma cidade homônima. Cachoeira Dourada existe uma em Goiás e outra em Minas Gerais, mas a gente vai para Cachoeira da Bahia. Ok, nessa primeira tela a gente já vê alguns dados gerais que dão uma visão mais panorâmica como população, o PIB per capita, o índice de desenvolvimento, e junto com cada um desses indicadores tem aqui qual a fonte e qual o ano de referência. Aqui é uma pequena explicação de como é que as informações estão organizadas nessa página, e logo em seguida a gente encontra o menu de navegação, onde tem esse botão Outras Cidades. Se a gente quiser retornar para a seleção de cidade, escolher uma outra cidade para explorar. E aqui a gente tem categorias de dados, além dessa parte de comparações, que traz uma série de gráficos que comparam indicadores do município selecionado com outros 5 que têm a população e receita próximos, semelhantes a do nosso município aqui de Cachoeira. Então, o que a gente vê aqui mais ou menos seria o que outros municípios que têm a mesma quantidade de dinheiro e a mesma quantidade de pessoas, o que eles conseguem entregar para a população, né? Aqui temos o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, porcentagem da população com coleta e tratamento de esgoto e a porcentagem da população que vive em ruas pavimentadas. Vamos dar uma olhada agora então em educação. O primeiro indicador é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, o IDEB, que é divulgado pelo INEP, de 2 em 2 anos. O último que a gente tem é de 2017, o de 2019 não saiu. E os dados são apresentados nessa tabela em que a gente tem o IDEB de Cachoeira, anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental, e o IDEB médio, a média do IDEB considerando os municípios de todo o Brasil, a média do IDEB considerando os municípios da região Nordeste, a média dos municípios do estado da Bahia e a média de municípios do mesmo porte populacional que Cachoeira, que são municípios de até 50 mil habitantes. Como o IDEB de Cachoeira é menor do que a média dos municípios de todo o Brasil, ele aparece em vermelho. Sempre que um indicador for
pior do que a média nacional, ele vai aparecer em vermelho. Se ele for melhor, ele vai aparecer em verde. Além dessa tabela, temos aqui um gráfico. Esse vão é porque provavelmente Cachoeira não divulgou o resultado do seu IDEB aqui de 2013. Esse gráfico a gente pode selecionar, por exemplo, para destacar apenas Cachoeira e Brasil. Também temos aqui as fontes. Olhando agora para a saúde, número de unidades básicas de saúde municipais. Ou seja, são as UBSs geridas pelo município. Existem também UBSs em alguns casos que são geridas por outros entes federativos. Cachoeira tem 13 UBSs. É um número maior do que a média nacional, que é de apenas 6,94. E esses são dados aos quais a gente chegou por meio do DataSUS, são dados do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde divulgados via DataSUS, que é um sistema em que você encontra dados bastante atuais, geralmente com um atraso de cerca de 2 meses. Esses daqui são de maio de 2020. Já em meio ambiente, para dar mais um exemplo, a gente tem aqui informações de esgotamento sanitário do ano de 2013, a partir do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Então temos que em Cachoeira, 21,1% da população vive em domicílios sem coleta e sem tratamento de esgoto. É um índice melhor do que o índice nacional. A média dos municípios de todo o Brasil é de 46,61% da população sem coleta de esgoto. Como Cachoeira está melhor, o seu indicador aparece em verde. Vamos ver aqui o orçamento. Agora, o primeiro indicador que a gente tem é o índice de dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse da União para os municípios de recursos que vêm do Imposto de Renda e do IPI. No caso, 38,9% da receita de Cachoeira vem desse fundo. Então, essa seria a taxa de dependência do município em relação a esse fundo, que é maior do que a média ao se considerar todos os municípios do Brasil, do Nordeste, da Bahia e maior também do que a média dos municípios do mesmo porte populacional. Esses são dados de 2019. Na sequência, nós temos as despesas por setor. Temos as despesas liquidadas, que são recursos já desembolsados, e temos as despesas empenhadas, que são valores reservados para um gasto planejado. E de acordo com o setor, por exemplo, em cultura, Cachoeira gastou em 2018, né, segundo o Tesouro Nacional, 2,25 milhões de reais, o que equivale a 3,81% do total das suas despesas naquele ano. Aqui embaixo, no final, a gente tem o total. Está em verde porque Cachoeira é um município que gasta bastante, investe bastante em cultura. Se você comparar com a média nacional, que é de um investimento de apenas 1% em cultura. Bom, finalmente a gente tem aqui uma lista
de quais são as fontes de dados, quais são as bases públicas de dados que foram consultadas para se construir essa página, né? E aí, através desses links, você pode acessar esses dados, você pode acessar esses dados referentes a outros anos para criar uma série histórica, a verificar se há outras formas desses, se esses dados estão agregados de outras formas, a pegar as planilhas completas para fazer outros cruzamentos, enfim, isso vai depender do que você está apurando, né, de qual é de que informação você quer chegar por meio desses dados. E, bom, então é isso. A gente espera, né, que esse trabalho com dados ajude a qualificar, né, o debate público e, quem sabe, até fortalecer o jornalismo local, tanto agora, né, nesse período de eleições, como daí por diante.